Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável, e hoje a entrevista é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Bruna Caselato, e o tema de hoje é regularização de imóveis, escritura pública e matrícula de imóveis. Uma boa noite, lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Vamos enviar o convite para a doutora Bruna, que a gente faz no decorrer da entrevista. Boa noite, doutora Bruna. Boa noite, Rita. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Hoje a entrevista é regularização de imóveis, escritura pública e matrícula de imóveis. Antes de a gente começar, gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Sim. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Novamente, não cumprimentei os demais. Meu nome é Bruna Caselato, sou advogada especialista em regularização de imóveis, sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Atuamos em todo o Brasil, mas temos escritório físico em Balneário Camboriú. E, doutora, então eu começo com a seguinte pergunta: qual o papel da escritura pública no processo da compra e venda de um imóvel? Então, Rita, a escritura pública é o quê? A escritura pública é um contrato, tá? Como se fosse um contrato entre as partes, onde que eles pactuam, fazem um acordo de um comprar e o outro vender. É basicamente isso, um contrato entre as partes. E, doutora, quais são os principais requisitos que devem constar na escritura pública para que ela seja reconhecida como válida? Os requisitos principais é a qualificação das partes, a descrição completa do imóvel para que não tenha dúvida de qual o imóvel que você está adquirindo. Nessa qualificação das partes precisa ter o estado civil, tá? RG, CPF, estado civil, endereço, profissão, para que este documento fique o mais redondinho possível, o máximo de informação, e as partes precisam assinar. Doutora, em quais situações a escritura pública ela pode ser dispensada ou até mesmo substituída por um outro instrumento no processo da transição de propriedade? Então, a escritura pública ela pode ser substituída, né, por um instrumento particular quando é uma aquisição habitacional ou quando o valor da aquisição é inferior a 30 salários mínimos. Aí sim, não há necessidade da escritura pública. E, doutora, o que é a matrícula e por que esse documento é considerado tão importante para comprovar a propriedade? A matrícula é como se fosse o CPF daquele imóvel, tá? Então, na matrícula vai estar constando toda a descrição daquele imóvel, vai estar dizendo quem é o real proprietário, se aquele imóvel possui dívidas, possui pendências e tudo mais. A matrícula, cada imóvel possui apenas uma matrícula. Não existe várias matrículas para aquele imóvel, que nem nós, né? Existe apenas um CPF para cada pessoa. E após a assinatura da escritura, qual o próximo passo para que o comprador se torne o real proprietário? Então, você fez a escritura lá no tabelionato de notas, aprontou a escritura, já corre para o registro de imóveis fazer o registro. Por quê? O registro é muito importante para configurar que você é o proprietário daquele imóvel. Este é o primeiro e o único passo mais importante após a aquisição deste imóvel. Doutora, como que a matrícula do imóvel garante juridicamente a segurança na transação e quais os tipos de irregularidade o comprador pode estar analisando? Então, o que que acontece? A matrícula, ela é muito importante porque ali ela vai estar constando quem é o real proprietário daquele imóvel. Por quê? Você pode ter a escritura, mas se você não registrar, você não é o real proprietário. O real proprietário daquele imóvel vai estar ali dizendo, caso você possui alguma dívida em teu nome, aquele imóvel pode ser leiloado, pode ser penhorado. Então, por isso que é muito importante você solicitar uma matrícula atualizada
com ônus e ações, que ali vai estar todo o histórico daquele imóvel, se existe alguma indisponibilidade que pode lhe trazer E qual a diferença? prejuízos. Pode trazer prejuízo bastante, né, doutora? Muitos prejuízos. Você pode perder o teu direito daquele imóvel, daquela propriedade, justamente porque você não solicitou essa matrícula atualizada. E qual a diferença conceitual e também prática entre o registro e a averbação na matrícula? Então, o registro é o quê? É quando você vai transferir a propriedade, você adquire um direito, tá? Esse é o registro, você está adquirindo um direito. Agora, a averbação é quando você averba uma informação nova. Um exemplo de averbação é quando você faz uma construção, você vai lá averbar aquela construção. Você casou, você vai lá averbar que casou ou que mudou de estado civil, né? Que mudou de nome. Então, essa é a principal diferença, tá? E o que é nota de exigências e quais são essas exigências mais comuns que acaba atrasando ou até mesmo impedindo o registro? Tá. Então, assim, o que é uma nota de exigência? Primeira coisa, para ter uma nota de exigência, você tem que fazer um protocolo no cartório, tá? No registro de imóveis, solicitando um registro, solicitando uma averbação. E vai juntar aqueles documentos iniciais. Você juntou aqueles documentos, o registro de imóveis vai analisar aquela documentação. Se faltar algum documento, se faltar, um exemplo, é uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento atualizada. Muitos entregam esses documentos sem atualização, mas precisa desse documento atualizado. E o que mais? Uma matrícula também atualizada. Se você juntou uma matrícula antiga, também não serve para esse protocolo. Então, você fez esse protocolo, faltou essa documentação, o cartório vai apresentar essa nota de exigência, vai falar assim: olha, tá faltando esse documento, eu preciso que você atualize esse documento. Olha, eu preciso que você apresente um RG válido, um documento válido. Aí você apresentando esse documento, essa nota de exigência vai ser cumprida. E aí sim vai ser feito vai ser cumprido, né? Resolvido aquele protocolo que você solicitou inicialmente para originar essa nota de exigência. Não vem uma nota de exigência sem você solicitar alguma coisa. E na prática, qual a diferença entre o contrato de compra e venda, o famoso contrato de gaveta e ter a escritura pública do imóvel? Então, assim, o que é o contrato de gaveta ou o contrato particular? Normalmente, as partes, quando está adquirindo o imóvel, ele sempre faz aquele contratozinho padrão, né? Só que o que acontece? Esse contrato padrão, muitas pessoas não vai e faz a escritura ou simplesmente guarda esse contrato, não registra nem nada. Esse contrato é aquele acordo particular. Já a escritura é um acordo particular também. Só que você vai até o tabelião de notas, que é o cartório, e você faz por escritura pública, trazendo uma legalidade jurídica, tá? Para esse negócio. Então, assim, a escritura pública você leva a registro e daí você vai ter a propriedade. O contrato particular, dependendo do valor do imóvel, você não consegue levar a registro e você vai precisar fazer a escritura. Então, o contrato particular é muito arriscado você fazer. Sempre é aconselhado fazer a escritura pública e logo registrar. E, doutora, quais são os principais mecanismos jurídicos para a regularização do imóvel que não possui a matrícula ou o registro adequado, como é o caso da uso capião e a retificação diária? Então, assim, ó, o que acontece, Rita? Muitas vezes a pessoa tem a escritura, mas não registrou. O imóvel está irregular. Você vai lá e registra. Você casou, se divorciou, o imóvel está irregular. Você tem que ir lá averbar essas informações. Ah, um exemplo já da regularização por uso capião. Você tem um contrato de compra e venda, o famoso contrato de gaveta, sem registro. Você comprou de uma terceira pessoa, né? E você não conhece o proprietário registral e você não adquiriu do proprietário registral. E já está morando há algum tempo, 5, 10 ou 15 anos naquele imóvel, sem oposições, sem briga, aí sim você pode requerer uma ação de uso capião, que hoje pode ser feito tanto judicial quanto extrajudicial.
Ah, você adquiriu aquele imóvel por contrato de compra e venda do proprietário registral, o proprietário que está lá no registro de imóveis, na matrícula. Aí você não conhece essa pessoa, não tem informações, ou ele faleceu e ou se nega a assinar. Aí você já vai regularizar pela adjudicação compulsória. Vai depender muito do teu caso concreto para que possa, né, alinhar corretamente. Então, é importante que você solicite um profissional que vai fazer uma diligência, vai verificar o teu caso, para aí sim determinar qual que é o modo de regularização adequado, que você vai economizar dinheiro e tempo, porque muitas vezes a pessoa quer fazer de um jeito, mas não é adequado para o teu caso, né? Então, cada caso depende de uma análise específica. E, doutora, quais são as consequências legais em ter só a escritura pública e não ter feito o registro na matrícula? Então, Rita, a consequência, assim, ó, pode ser terrível. Você pode perder o teu único imóvel que você mora. Se você tem uma escritura e não registrou, você não é o real proprietário daquele imóvel. Então, assim, o proprietário é quem está com o registro lá na matrícula. Aquela matrícula está no nome do antigo proprietário, tem uma dívida do antigo proprietário, o teu imóvel vai ficar de garantia para pagar aquela dívida. Você pode receber uma cartinha de um leilão, tá? Que o teu imóvel foi a leilão porque o antigo proprietário tinha uma dívida. Então, assim, é muito importante. Se você possui uma escritura pública, procure um especialista para que ele leve a registro e regularize o quanto antes, porque você pode perder a propriedade. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar com a pergunta aqui do chat aqui do Bate-Papo Legal, que enviou, que é da Dimas, de Fortaleza. Ela mandou lá. E para quem é analfabeto e tem dificuldade de leitura, é importante confiar ao advogado ou alguém da família? Assim, ó, sempre é importante você confiar em um advogado, tá? Você tem que procurar um advogado especialista, tá? Em regularização de imóveis. Tu também não pode pegar qualquer advogado, porque ele não vai saber o caminho correto, o adequado para o teu caso, que pode ser adjudicação, pode ser uso capião ou pode ser registro. Então, o que que tu tem que fazer? Procurar um advogado que você possa sentar, possa apresentar todas as suas documentações, que daí sim ele vai te aconselhar, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para resolver o teu caso. Mas o principal é um advogado. E eu tenho a pergunta da caixinha também, que é da Elizabeth. A Elizabeth está perguntando que ela não tem condições financeiras de estar registrando agora no momento a escritura, mas ela tem a escritura já pronta. Ela gostaria de saber se ela precisa fazer uma verbação na matrícula, informando já que ela é a atual proprietária. Olha, o que que acontece? Você tem a escritura, você tem que registrar ela, tá? Hoje os cartórios, os registros de imóveis, eles fazem até parcelamento no cartão 10, 12 vezes. Então, assim, o que que tem que ser feito? Primeiro, retira uma matrícula atualizada, verifica qual o estado que está esse imóvel e solicita um orçamento ao cartório, que ele vai lhe apresentar um orçamento. Você pode pagar uma taxa apenas para que já faça o protocolo, paga uma taxinha. Aí o cartório vai analisar, vai verificar essas suas documentações se estão tudo ok. Se estiver ok, ele só vai fazer uma nota de exigência para solicitar o pagamento, né? Te oferecer ali, olha, pode ser parcelado. Não, falta algum documento. Aí ele vai apresentar também nessa nota de exigência, tá? Mas o importante, o cartório não vai lá só notificar, não, a proprietária é tal pessoa porque tem a escritura. Não, você tem que registrar essa escritura para ter uma garantia jurídica e passar esse imóvel para o teu nome. Então, como os cartórios hoje em dia faz o parcelamento, né? Então a gente poderia ali dar uma adequada e se organizar e fazer isso o quanto antes. E a gente tem a pergunta do Luiz, o Luiz é de Minas Gerais. Luiz manda boa noite. O que seria necessário fazer após terminar de pagar o financiamento para ser regularizado o imóvel no cartório? Eu termino no final de janeiro.
seria um financiamento habitacional. Se ele é um financiamento habitacional, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma declaração de quitação. Com essa declaração de quitação desse imóvel, ele vai lá no registro de imóveis e vai fazer um protocolo, né? Apresentar essa quitação. Eles vão abrir o protocolo, você vai pagar uma taxa que é bem baixinha, não é uma taxa alta, e eles vão retirar a indisponibilidade, a alienação desse imóvel e vai ficar no nome do Luiz. E nesse caso, ele precisa estar acompanhado de advogado, doutora? Olha, assim, ó, não é uma exigência, tá? Mas sempre a gente aconselha, porque o advogado vai instruir o que deve fazer corretamente para que futuramente ele não tenha um prejuízo. Porque muitas vezes o que acontece? Nos cartórios, quem estão atendendo ali são estagiários. Então, é pessoas que estão estudando, que não têm um conhecimento aprofundado. Então, sempre é aconselhado buscar um advogado que na verdade, ele vai fazer essa diligência e ele mesmo vai fazer todo esse procedimento para o Luiz. E a gente tem a pergunta do Otávio. O Otávio é de Itacoaxetuba, São Paulo. Ele manda: boa noite, doutora. Eu tenho um registro de um terreno, mas eu acabei construindo e não fiz a averbação na matrícula. Isso pode me trazer algum tipo de problema? Pode sim, tá? Porque se você não tem, você tem a matrícula em teu nome, mas você não tem a averbação dessa construção, é a mesma coisa que essa construção não existisse. Se você precisar vender, você não vai conseguir uma avaliação adequada desse imóvel. Por quê? Porque se não consta na matrícula, é como se não existisse. Tá? E ele Então, também acaba poderá ter perdendo problema com o dinheiro. IPTU, né? Oi? O IPTU também, né, doutora? Isso acaba perdendo dinheiro por não ter essa averbação. E a mesma coisa, hoje em dia, como se parcela tudo, né? É importante organizar. Para averbar uma construção, claro que exige alguns documentos a mais. Só que o advogado vai conseguir toda essa documentação para você e vai fazer essa solicitação junto ao cartório. Você vai pagar uma taxa por essa averbação, mas como se é parcelado no cartório, consegue fazer tranquilamente. Sem falar no IPTU, que ele pode ter consequências também, né, doutora? Sim, pode ter consequências. Então, assim, até aqui em Santa Catarina, o que acontece? Até esse ano mesmo, tem prefeituras que estão fazendo avaliações, estão indo nos imóveis e fazendo avaliação para ajustar o IPTU. Por quê? Porque como não consta essa documentação, não consta essas averbações na matrícula, é como se não existisse uma construção. Então, a prefeitura está indo atrás para que as pessoas regularizem junto à prefeitura e regularizem junto também ao registro de imóveis. E a gente tem a pergunta da Maria de Fátima. A Maria de Fátima manda: boa noite, doutora. Ela é de Minas Gerais e ela pergunta se para regularizar um imóvel antigo, o custo é muito alto, tanto para o registro quanto para a matrícula, e não há parcelamento aqui na cidade que eu moro. É possível fazer algum tipo de acordo ou não, doutora? Então, depende muito qual que é a tua situação, tá? Se você tem uma escritura, se você não tem uma escritura, caso você só tenha um contrato de compra e venda, poderia encaixar ali na ação de uso capião, que pode requerer justiça gratuita. Se for concedido uma justiça gratuita, você não arca com nada, você não paga nada e tem o teu nome lá na matrícula. Então, depende muito da documentação que você possui do imóvel, para daí sim determinar qual o caminho que vai seguir o teu caso e verificar se é possível te isentar dessas taxas. Aí, no caso, ela irá pagar somente o registro, né? Assim, ó, dependendo do caso, se for caso de uso capião que vai por uma ação judicial, aí ela não precisa nem pagar taxa para registro. Ok. E a gente tem a pergunta da Lourdes, e Lourdes é de São Paulo. Ela pergunta: o meu imóvel ainda está sendo chamado de transcrição. Existe algum risco estar deixando ele assim ou preciso atualizar?
Se essa transcrição está em teu nome, não, tá? Agora, se essa transcrição está em nome de terceiro, sim, você tem risco. O correto era você ir no registro de imóveis, solicitar uma matrícula atualizada, verificar, né, com um advogado especialista para que ele possa atualizar, fazer essa atualização para você. E a gente tem a pergunta do Cláudio. Cláudio manda boa noite, ele é de Santa Catarina. Ele diz que ele está vendendo a casa dele e tem um comprador interessado, mas o imóvel tem irregularidade, não possui a matrícula e só existe o contrato de gaveta. Ele gostaria de saber se ele pode estar vendendo mesmo assim ou não. Assim, ó, ele pode vender os direitos dele, tá? Não a propriedade, porque se ele só tem contrato de gaveta, ele não tem a propriedade juridicamente. Ele vai vender os direitos que ele tem daquele imóvel. Agora, ele não vai conseguir um valor justo pelo imóvel, né? Porque ele não tem a matrícula no nome dele. Neste caso, seria até interessante para ele tentar regularizar esse imóvel, por quê? Porque o valor regularizado vai subir em torno de 40 até 60%. Então, vai valorizar muito. Se caso, né, ele tem interesse de regularizar antes da venda. Não, não tem interesse de regularizar antes da venda, quero vender assim mesmo. Aí você vai vender o direito, não a propriedade. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Paloma, de Santa Catarina. É até um exemplo prático e bastante até complexo o caso dela. Ela diz que ela possui um imóvel em São Paulo, de herdado, apenas de contrato de gaveta, sem registro, sem nada. Mas ela tem a escritura. O problema é que o vendedor faleceu há mais de 80 anos. E o comprador, pai dela, também já faleceu. E ela gostaria de saber que ela foi atrás para regularizar e disseram que a adjudicação compulsória não seria o caso, né? Não seria viável. E seria para ela ir para uso capião. E ela gostaria de saber da doutora qual seria mais adequado e que fosse mais em conta para ela estar regularizando esse imóvel em São Paulo. Assim, ó, se o pai dela tinha a escritura de compra e venda da época que ele adquiriu do proprietário registral, caberia sim a adjudicação compulsória, tá? Agora, não tenho a escritura pública de compra e venda do meu pai, do proprietário registral, da pessoa que consta lá na matrícula. Aí sim é caso de uso capião. Uso capião, dependendo das condições financeiras, consegue-se a justiça gratuita. Aí é onde que se torna mais em conta, mais econômico. Por quê? Porque você não vai gastar com as taxas do cartório e não vai ter custo também da justiça, que é as taxas judiciais. Você não vai ter custos. Claro que depende das tuas condições financeiras, se você consegue comprovar que você seria pobre nos termos da lei, tá? Que você é hipossuficiente. Daí sairia muito mais em conta o uso capião. Entendi, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem está acompanhando a entrevista. Sim. Então, vou deixar o meu Instagram, caso alguém tenha mais dúvidas ou queira me chamar ali no Instagram para a gente poder estar conversando, é Bruna Caselato ADV. Tá? Então, ali a gente sempre está disponível ali para estar conversando e interagindo com os seguidores. E, doutora, faltou algo sobre o tema que a doutora gostaria de estar acrescentando? Sim, eu gostaria de acrescentar, Rita, o quê? Que todas as pessoas que for adquirir algum imóvel, verifique a matrícula, tá? Verifique a matrícula. Constitui um advogado para que ele faça essa diligência para você, porque ele fazendo essa diligência para você, você vai ter segurança jurídica, não vai correr o risco de amanhã ou depois receber uma cartinha para desocupar o imóvel. Olha, o teu imóvel está em leilão. Então, importante essa diligência que você tenha agora no ato da aquisição. Seria isso, E eu Rita. gostaria, Agradeço. e eu gostaria de agradecer a doutora. Essa é a última entrevista do ano, né? Já estamos aí entrando em recesso, chegando o final do ano.
Então, eu gostaria de agradecer a sua colaboração com os espaços jurídicos, com o programa Bate-Papo Legal, sendo uma das apoiadoras dos espaços jurídicos. Então, em nome dos espaços jurídicos e do programa Bate-Papo Legal, eu gostaria de agradecer à doutora e contar com a sua volta e o seu retorno em 2026 aqui nos espaços jurídicos pelo programa Bate-Papo Legal. Sim, Rita, eu agradeço também estar aqui contribuindo para informações dos seguidores, tá? Com certeza estarei aqui o ano que vem para trazer mais informações, né, para contribuir o máximo possível com a população, com os nossos seguidores. Obrigada, doutora, e um excelente final de ano para a doutora. Desejo igualmente para todos. Tchau. Tchau. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos.